Boa noite a todos, sejam bem-vindos para a live desta noite, né, sobre as dependências na vida sacerdotal e vida religiosa. A gente pede desculpa pelo transtorno que aconteceu na nossa transmissão através do Google Meet, porque infelizmente nós fomos aí invadidos, hackeados por pessoas que vieram realmente aí trazer coisas aí que nos deixou muito constrangido. Mas, graças a Deus, está tudo resolvido. A gente vai aqui, através do YouTube, apresentar aqui o Frei Hans, que vai falar para nós nessa noite, né? Então, vamos aproveitar. Apesar de já ter perdido aí um tempinho, vamos aqui apresentá-lo, né? Então, o Frei Hans Stapel nasceu no dia 30 de dezembro de 1945, na Alemanha, durante o final da Segunda Guerra Mundial, filho de Franz Stapel e Elsie. Ainda na Alemanha, conheceu os carismas da unidade de Chiara Lubich e da pobreza de São Francisco de Assis, franciscano da Ordem dos Frades Menores, e um dos fundadores, ou podemos dizer assim, o pai, né, da Fazenda da Esperança, comunidade que evoluiu de um centro de recuperação para dependentes químicos a uma família espiritual formada no seio da Igreja Católica. Tornou-se pároco da Igreja Nossa Senhora da Glória, no ano de 1979, em Guaratinguetá, São Paulo. 4 anos depois, fundou a Fazenda da Esperança, junto a Nelson Giovanelli, na época, um jovem paroquiano. No ano de 1997, assumiu no Brasil a presidência da Fundação Pontifícia Católica, Ajuda a Igreja que Sofre. Em 1999, fundou a Família da Esperança, uma associação internacional de fiéis responsáveis por diversos trabalhos, entre eles o da Fazenda da Esperança. Em 2010, recebeu o reconhecimento pontifício da Família da Esperança como Associação Internacional de Fiéis pela Santa Sé. 4 anos depois, foi nomeado pelo Papa Francisco como consultor do Conselho Pontifício para os Leigos. No ano de 2015, Frei Hans ganhou uma honraria da Cruz de Mérito, concedida por seu país de origem, e o reconhecimento definitivo da Família da Esperança. Esta premiação foi dada pelo trabalho no campo econômico, político, social e espiritual. Em 2018, recebeu o Prêmio Internacional Pomba Dourada da Paz, como sinal de reconhecimento pelo trabalho feito em favor de muitas pessoas que passam por situações de dependência química, menores em situação de risco, atendimento a portadores do vírus HIV, entre outros. Seja bem-vindo, Frei Hans, né? Mais uma vez a gente pede desculpa aí por todo o transtorno que aconteceu, mas assim, é sempre um prazer, uma alegria contar assim, com a sua sabedoria, por tudo que pode nos transmitir, né, sobre essa temática tão importante para a igreja, para a vida presbiteral e religiosa. Então, eu deixo para o senhor as palavras agora para nos abrilhantar com esse momento. Boa noite a todos. Eu não sei quem ainda está na sala. Essa confusão é uma cruz que a gente tem que abraçar. São as desgraças que acontecem. Toda graça também tem outro lado. Quando eu vi antes vocês que se apresentaram, eu pensei, tem tanta gente importante que podiam tranquilo fazer esta conferência, talvez com muito mais estudo, mais a parte científica do que eu. Mas vocês me escolheram, eu acolhi, aceitei e vamos juntos. Gostaria de pedir a Deus, ao Espírito Santo, sua presença, convidar também a cada um a fazer a sua parte, oferecer esta dor que já é tarde nesta noite, mas tudo isto faz parte da vida. O tema são os desafios, e são muitos, muitos, muitos. Hoje à tarde eu estive aqui, estou em Brasília, no parlamento, para defender um pouco as comunidades terapêuticas. Foi muito difícil, não é fácil, é uma ignorância em todos os sentidos, um radicalismo
Eu depois saía, depois de 4 horas de debate, mas ainda estão continuando. Tem muitos ainda na lista de querem falar. Então, os desafios são muitos. Eu digo alguns, mas vocês devem conhecer muitos e muitos outros, que aparecem pedidos que querem nossa ajuda. Em geral, é alcoolismo, é muito espalhado, entre o clero, também alguns casos de droga, muitos com abuso sexual de todos os tipos, muitos já condenados, outros em processo, é muito delicado, muitos também com a depressão. Adalberto, não sei se está ficando. Agora voltou, parecia ficou parado. Outros também com depressão, com a solidão, é uma coisa muito forte, espalhada entre os padres. E no último tempo, o que assusta o mundo inteiro são os suicídios que acontecem. Na parte do abuso sexual tem de todos os tipos, aquele que assusta, que o Papa também luta bastante, este abuso de crianças, mas também tem a questão do homossexualismo e de tudo. Então, essas pessoas veem. Primeira coisa, eu não julgo ninguém, porque cada um é um ser humano que tem sua história, e muitos na infância não tiveram aquele amor que precisava, muitos os pais separados, outros foram abusados e mais tarde também abusaram, repetiam, outros não tiveram coragem de poder falar dos seus problemas. Também a educação muitas vezes é rígida, nas famílias não tem o costume de esclarecer e conversar abertamente sobre o desenvolvimento da pessoa como jovem, quando descobre sua sexualidade. Então, muitos descobrem na rua, com colegas, às vezes nem sabem o que é, e assim ficam acostumados ou entram no vício da masturbação e continuam não conseguir se libertar. Entra às vezes na vida religiosa, isso parte masculino como feminino, e aqui no seminário, eu tenho mais experiência com o seminário, mas também com religiosas, nos diversos retiros que preguei e as comunidades que estou acompanhando. Hoje temos mais de 22 comunidades religiosas diferentes que trabalham conosco nas fazendas, neste trabalho da recuperação. Então, no seminário, os jovens têm medo de falar. A comunhão profunda, fraterna, muitas vezes não existe. Muitos me dizem, não, eu não falo, eu tenho medo, vou ser mandado embora, eu quero ser padre. Mas, no mesmo tempo, tem toda uma experiência homossexual, ou é homossexual também, muitas vezes, e assim fica quieto até consegue ser padre e vive, no fundo, uma vida dupla, escondida, e isso não realiza ninguém. Fica um vazio. Agora, quando eles chegam conosco, e tem muitos que já passaram, estão passando, de todos os tipos, primeira coisa que eu procuro fazer, um relacionamento fraterno, passar confiança, para eles se sentem amados, não julgados. Mesmo se tem processos, alguns ficam já presos, depois da prisão chegam, não tem julgamento. Não vamos falar em culpa, vamos escutar. E aqui eu digo, importantíssimo ter entre nós, religiosos, religiosas,
a chance de poder falar. Se não tem ninguém com quem você pode falar, que vida triste. Não tem condições. Nosso Deus não é um Deus solitário, um Deus trino. Nós somos feitos para comunhão, para poder abrir tudo. Com os jovens que vêm aqui na recuperação, nós temos constantemente o costume de colocar semanal as experiências que fazem com a palavra e nós chamamos, temos isso um pouco do movimento dos focolares, a comunhão de alma, onde cada um diz como está, como ele se sente, quais são os problemas mais profundos. Eu sou franciscano, vivi muitos anos no convento, eu sei que é muito difícil uma comunhão profunda entre os padres. Se fala dos bispos, se fala da política demais e se divide até na política e começa, no fundo, a ficar sozinho. E nesta solidão que se apresenta, parece como uma solução, em primeiro lugar, bebida. É impressionante quantos se tornam alcoólatras. Também fácil, nos conventos se tem tudo, pode pegar quanto quiser, não tem problema. E aqui começa a ser dependência. Outra coisa muito forte é a dependência da pornografia. Hoje, primeira vez eu vi essas fotos que me chocaram profundamente. Não sei como alguém pode olhar essas coisas e ainda sentir prazer. É nojento, é nojo que dá. Mas muitas pessoas são dependentes do internet, da pornografia, muito mais do que pensamos. As estatísticas que eu vi num encontro no Vaticano, em Roma, me assustaram. De todos os países, cidades, impressionante. E isso não realiza. Então, se nós, na nossa vida religiosa, não vivemos uma vida radical com Deus, somos casados com Deus, então as crises vêm sem dúvida. Agora, o que podemos fazer? Eu me lembro, quando era jovem, eu primeiro fui formado em gráfico e estudei depois como adulto, precisava fazer o segundo grau. Então, nesse estudo, entrei numa profunda crise. Parecia nada tinha sentido, como se critica tudo. E o reitor do seminário, era mais de 200, ele um dia me chamou e disse: você abre mais uma vez a boca na minha aula, eu te mando embora. Então a crise aumentou mais ainda. Minha sorte, tinha um padre espiritual que percebia que alguma coisa não estava resolvida dentro de mim. E ele me convidou a ser seu motorista quando ele precisava, nas férias, alguns dias em Berlim. Eu fiquei contente, tinha documento, não tinha carro. Ele tinha carro, mas não tinha documento. Nesta viagem, ele provocou. Eu vomitei tudo para fora. Tudo que eu achava absurdo, que me irritava, que eu esperava algo e não encontrei, toda essa confusão interna, coloquei para fora. Ele falou nada. Lá em Berlim, me colocou numa família, e aqui foi uma surpresa muito grande para mim. À noite, o pai da família chamou todos os membros e cada um, com uma naturalidade, contou como tinha vivido concretamente naquele dia a palavra. Eu fiquei tão impressionado, foi um clima extraordinário. No outro dia, então eu decidi, eu vou viver. Eu sou crescido numa família, sou
católico, meus pais e toda a minha formação foi católico, mas viver a palavra era novidade absoluta. No outro dia, eu procurei viver. Lembrando, faço isso porque Jesus falou isso o dia inteiro. À noite, quando encontramos, eu não tive paciência de esperar os outros falar. Eu estava tão cheio de uma alegria, uma vida. Eu comecei a falar todas as experiências do dia. Naquela noite, quando dormia, eu tinha a certeza, encontrei a pérola do qual fala o Evangelho, vale a pena vender tudo. Tinha encontrado um tesouro. Nunca mais deixei viver a palavra. Na volta, eu perguntei ao padre, por que a família é assim? E aqui eu descobria, atrás tinha o movimento dos focolares, comecei a me interessar muito. E chegando perto do seminário, perguntei ao padre se podia cada noite ir no seu quarto contar minhas experiências e ele contasse suas. Não era normal, naquele tempo, um estudante ir e comunicar-se com o padre. Mas eu não queria perder esta alegria. E aqui eu entrei, eu gosto de dizer, na faculdade onde Jesus é o mestre, onde ele ensina. Aqui eu entendi que significa um Deus veio nesta terra 33 anos, só 3 anos falou e falou sua palavra. Então eu comecei a viver a palavra, mudou minha vida, resolveu meu problema de dentro. A palavra te dá Deus, porque a palavra é Deus. Então isso para mim é o primeiro ponto-chave que eu digo a todos os padres que chegam com qualquer problema, vive junto com os jovens a palavra. Vive junto também no ambiente da casa. Eles não rezam nesse tempo que estão conosco, mas vivendo a palavra. E, para minha surpresa, começa a ser diferente. Começa a se abrir. Depois, entre nós, eu sempre me encontro com os padres, tem uma abertura extraordinária. De repente, conseguem falar dos problemas, das angústias, e a palavra ilumina. Então, para mim, um ponto fundamental começar concretamente a viver a palavra. Na história da igreja, nós, na Alemanha, experimentamos isso bem perto. O Lutero dividiu a igreja. 50% luterano, outros católicos. Os luteranos tinham a Bíblia, a palavra. Para Lutero, só a palavra basta. E nós católicos tivemos sempre mais Eucaristia, hierarquia e também a Nossa Senhora. Por isso, para nós, temos um certo, não sei, receio da palavra, agora é verdade, começa já a entrar na Bíblia, na missa com a Bíblia, levantam depois do Evangelho, batem palmas, alguns fazem dança, muita coisa bonita. Mas viver a palavra, outra coisa. E a palavra é muito concreto. E todas as frases do Evangelho nos levam para amar o outro. Não tem nenhuma frase onde você pode dizer, coitado de mim, ninguém me ama. Não existe. Tudo, mesmo se alguém bate à esquerda, dá à direita. Se rouba a túnica, dá o manto. A palavra nos leva para ser fiel no amor. Única coisa que vale é amar. E se alguém começa a entrar nesta dinâmica, devagarzinho começa a se libertar de vários traumas, várias dificuldades. Agora,
conversando com os padres, também as religiosas em crise, seminaristas, tá? Eu vejo tem algumas coisas que é típico do nosso tempo, o perigo do nosso tempo. Primeiro, o ativismo. Misericórdia, eu tenho pena de vocês, padres, também vocês, freiras. Quanto trabalho. Paróquias enormes, e trabalham e fazem e tudo. Hoje tem que ser tudo exato, a contabilidade e mil coisas, e você não tem tempo. E aquele que é próprio do padre não consegue fazer. Então, é uma coisa muito, muito delicada. Esse ativismo acaba. Depois, a maior parte dos padres sozinho. Não tem com quem falar. Quando tem um problema, quando tem uma surpresa, um desafio, está sempre sozinho. Ou se abre com leigos, começa, depende com quem, pode ser não tão justo. Depois, com este ativismo tremendo, alguns padres rezam muitas missas fim de semana. Eu também fiz assim, porque não tinha outro jeito. Então, falta tempo para rezar. Faz, às vezes, as orações obrigatórias e muitos nem isto conseguem. Como é possível viver uma vida sacerdotal, também religiosa, sem um profundo relacionamento com aquele que nós escolhemos como nosso esposo? Deixamos de casar para estar com Jesus e não ter tempo para conversar com ele é delicado. Então, cada um deveria se perguntar quanto tempo eu tenho onde eu rezo pessoalmente. Não falo da missa ou de outras obrigações, de ofício, não. Pessoalmente. Esta paixão por Jesus. Depois, nós muitos hoje tem uma certa tendência para um clericalismo e também este compromisso com o pobre, muitas vezes está um pouco longe. Para nós, a fonte inspiradora são os drogados, são os pobres, são os abandonados. Se você não tem esta paixão pelo próximo, pelo mais que mais sofre, difícil manter a chama viva. Isso não é fácil. Então, precisamos criar um novo relacionamento com Jesus. Ele, sua vez, prometeu: se 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E aqui eu digo: quem me salvou está salvando a minha vocação, estou feliz, realizado, é Jesus entre nós. Nós sempre, desde o início, quando eu comecei com Nelson, nós nos prometemos esse amor recíproco, esse respeito um pelo outro, essa delicadeza de aceitar o outro como é, não mudar o outro, amar o outro. E cada um tem seus defeitos. Quem vive em comunidade sabe muito bem que nós nos machucamos mutuamente. Não tem outro jeito. Mas o amor vale mais. Então, esse amor recíproco é fundamental, porque fruto disto é a presença de Jesus entre nós. Desde o início, nós fizemos este pacto, e depois chegaram outros, renovaram este pacto. O primeiro, eu lembro, nós dois fomos lá em Assis, no túmulo de São Francisco, pedindo a ele que nos ajude para podermos ser fiéis nesse amor recíproco. E não parar nos julgamentos dos efeitos do outro. Somos totalmente diferentes. Eu já tinha idade, Nelson jovem. Ele brasileiro, eu alemão. Ideias diferentes. Eu era padre, ele leigo. Mas o amor recíproco
provoca a presença de Jesus entre nós. E o que Jesus faz quando está? Ele expulsa demônios, como sempre fez. Ele cura as feridas. Quem não tem feridas, ele entre nós nos faz isso. Depois, ele multiplica os pães, até ressuscita mortos. Quantos chegam mortos espiritualmente na nossa comunidade? Mas Jesus entre nós ressuscita. Em poucos dias, nos olhos eu vejo já brilhar, uma coisa nova. Depois também, Jesus, quando está, chama vocações. E as vocações que ele chama são profundas, verdadeiras. Não é que alguém entra porque gostou da superiora ou do superior. Não, tem que entrar porque Deus chama. E amar este Deus. Então, isso para mim fundamental. Nós somos agora uma família reconhecida, né? Em Roma, são hoje mais de 2.000 membros, tem padres religiosos, mais dos consagrados, masculino, feminino, e também casados que fazem as promessas. Primeiro ato, quando alguém quer entrar, fazemos um pacto do amor recíproco, prometendo um ao outro, estamos prontos a vida um pelo outro. Ser concreto na vivência da palavra, viver o amor. E isso ajuda tanto. Você não tem ideia. Às vezes eu me pergunto, esses jovens que chegam da rua, das cracolândias da vida, prisão, já fizeram tanta coisa errada, e não sei porquê, mas mudam, conseguem se vencer, não todos, mas muitos. Por quê? Porque vivem a palavra. Provoca a presença de Jesus entre nós. Então, isso é um ponto que também, logo quando os padres, com tantos problemas, convida a todos, vamos fazer este pacto, vamos lutar para ele poder estar entre nós. Ser irmão, ser fraterno. Depois, um outro desafio, um grande perigo, é a bendita riqueza. Eu nasci na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, pobre de verdade. Meus pais tinham nada, perderam tudo embaixo das bombas. E nós nascemos como gêmeos, não tinha nem dinheiro para roupa, nada. Crescemos numa pobreza extrema, mas feliz. Eu aprendi a felicidade não depende dos bens, depende somente do amor. Depois, a Alemanha cresceu. Depois da guerra, as igrejas estavam cheias, os seminários não tinham vaga, o bispo ia um pároco para o outro e pedir: você pode aceitar um padre novo ou dois? Então eu posso aceitar seminarista. Cada ano, 30, 40 padres foram ordenados. Depois entrou a riqueza. Sempre mais. As famílias se separaram e, para minha surpresa, também não tinha mais muitos seminaristas. Hoje, a minha diocese de origem, se tem 3, 4, já estão felizes. As igrejas estão sempre mais vazias. Por quê? O dinheiro entrou na alma do povo. Ninguém, diz o Evangelho, consegue servir 2 senhores. E no Brasil, mesma coisa. Quando cheguei, fizemos noviciado, tinha 38. Uma grande parte era da Santa Catarina e Paraná. Agora, quase ninguém de lá. Ainda as famílias eram numerosas. 5, 6, 8, 10 irmãos tinham meus confrades. Hoje, 1, 2, sempre menos. Então, a riqueza é uma grande tentação. E aqui também no seminário eu vejo, às vezes chegam pobres e depois quer sempre mais.
quer já internet, quer isto, para de novo carro, férias, roupa, tudo da roupa nova, esquece o pobre e preocupar-se com os bens materiais. Os bens não realizam a vocação de um religioso ou uma religiosa. A pobreza é um aspecto muito, muito importante. Não a pobreza como miséria. Não, podemos ter a casa e tudo, mas ser livre, não ser apegado de querer sempre mais. Ou este medo do futuro, precisa ver no futuro, ter casa e mil coisas. Precisa ter Deus, senão o resto passa muito, muito rápido. Depois, um outro problema muito sério são as dificuldades que aparecem todos os dias. As dores, as limitações, os problemas na paróquia, os problemas do povo, tanta coisa, tanta coisa. E não sabemos administrar a dor. Até o próprio limite nosso. Para muitos, não sabem como fazer. Eu tive sorte, como já disse, na minha juventude, encontrei alguém que vivia a palavra e depois, através do padre, soube mais sobre o movimento dos focolares. Como eu sou curioso, tudo que era de novo na igreja, lá na França, TC, esses monchos luteranos, atraía muitos jovens, eu sempre fui para lá. Assim também fui para Roma, queria conhecer Chiara Lubich, porque ela era a fundadora do movimento. Tinha me tocado demais esse estilo, tinha encontrado de novo uma alegria, então eu queria conhecê-la. E eu lembro muito bem, chegando, ela deu naquele dia um tema, uma palestra, Jesus abandonado, crucificado. Para mim foi uma novidade. Eu sei que fiquei tocadíssimo, mas não tinha entendido em profundidade que ela falou. Mas se gravou, eu guardei tudo no meu coração. E ao longo dos anos, até hoje, eu vejo sempre mais quanto me ajuda. Duas coisas ela falou. Primeiro, ela citou todas as dores que podia imaginar, todas as dores, até a morte, a limitação pessoal, a dor física, a dor moral, a dor espiritual, todas as dores, as notícias que você recebe de alguém que você ama morreu, qualquer dor. Ela disse teu nome, é Jesus. Qualquer dor é Jesus. Isso me impressionou. Eu pensei, mas como? Meu pecado? Sim, ela disse todas as dores. Porque Jesus abraçou e no seu grito, meu Deus, por que me abandonastes? Está toda nossa dor. A dor da humanidade. E ela fez uma meditação que eu já li muitas vezes. Ela disse, eu tenho só um esposo sobre a terra, Jesus abandonado. Nele tenho tudo. Nele está minha riqueza, meu sentido. Eu quero andar pelo mundo e somente amando Ele. Me tocou profundamente. Mas ela disse uma segunda coisa que talvez mexeu mais ainda comigo. Ela diz, esta dor é Jesus, é Ele em pessoa. Então, se é Ele, você pode abraçar. Nós somos casados com Ele. Então, você pode viver um casamento espiritual com Jesus. Jesus crucificado. Eu pensei, mas como? E devagarzinho, ao longo dos anos, eu abracei as cruzes e também procurei sempre dizer, é você, eu te quero, é como um casamento espiritual.
E aqui nasceu tudo que você hoje pode dizer que é a obra da Fazenda da Esperança. Éramos pobres e hoje tem 164 ou 5 fazendas funcionando, mais 50 em preparação, em 26 países, mais outros países esperando. Só este ano vamos abrir mais 4 países, e tantos jovens se recuperando, tantos bens. Eu sempre me pergunto, mas como é possível? É ele. Agora, eu posso dizer, todas as fazendas, todas, nasceu também na dor. E aqui eu entendi, na natureza é assim. Não nasceu ninguém de nós sem uma mãe pagou o pato. Todos, todos. Isso faz parte da natureza. Não é possível nascer sem a dor. E espiritualmente, também não nascem as coisas sem abraçar a cruz. E aqui, muitos fogem. Eu encontrei tantas pessoas que fazem tudo para fugir da dor, mas não conseguem, porque está dentro. Outros abraçam a dor, mas sabem, com aquela cara de Sexta-feira Santa. Dizem, esta vida toda assim, vale de lágrima, e fica naquele tristeza, a vida é dura. E não compreendem, é ele, precisa abraçar, fazer festa, se alegrar, ir para frente, amar, não parar na dor. A dor não é para parar, a dor é para ir para frente. Aqui eu podia contar para vocês milhares de experiências. Todas as fazendas nasceram na dor, todas. Mas é importante reconhecer logo ele e dizer, é você, eu te quero. Para contar uma experiência, para ficar mais claro. Eu me lembro quando um confrade meu provincial, lá da Custódia, lá de Mato Grosso, me chamou e disse, nós temos um seminário em Rio Brilhante, não precisamos mais, você não quer que eu te doa para esse trabalho com os drogados? Eu disse, eu vou lá, vamos ver. Visitei, gostei demais. Tudo perfeito. Igreja moderna, bonita, tinha piscina até de 10 metros de altura para pular, piscina grande, tinha uma fazenda com animais, perfeito. Eu disse, ok, podemos. E dentro de mim pensei, desta vez temos uma fazenda que não tem dor, não tem sofrimento, não tem dívidas, tudo tranquilo, não precisa construir, que beleza. Eu fui para a Alemanha, um grupo de missionários, 12 se colocaram à disposição de preparar, sempre temos um mês de preparação, e foram animadíssimos, tinha uma Kombi velha, ia nas paróquias e anunciavam esta chegada da nova fazenda. Estava na Alemanha com Nelson, toca o telefone, Frei, os missionários tiveram um desastre. Todos estão no hospital. Só Padre César, um padre que temos que está na cadeira de roda, ele não tinha nada. O resto, todos no hospital. Ele disse, Frei, pode ser operado particularmente porque pelo SUS vão morrer. Demora e não tem jeito. Eu disse sim. Depois perguntou, pode ficar no quarto particular porque muito risco de pegar infecções hospitalar. Eu disse sim, sim. E assim foi. Depois fomos rápido para lá. Na inauguração foi extraordinária. Muita gente, um clima divino, sabe? Se sentia, os missionários tinham dado a vida. Um estava com toda a cabeça enfaixada, outro o braço,
outra perna. Eram como soldados que voltaram da guerra. Um ainda estava no hospital entre vida e morte, mas era um clima extraordinário. Mas tudo passa e passa rápido. A festa terminou. No outro dia, chegaram as notas. Eu não sabia. Tanta gente tem direito de receber coisa do hospital. Era a sala cirúrgica, era o médico, o assistente que ajudou, aquele anestesista e outra enfermeira. No quarto nem se fala. Misericórdia. Cada hora chegavam mais notas. Eu disse a todos, sim, depois a gente arruma. Eu vou voltar para Gorá e lá eu mando, deixa a conta. Mas não tinha nem um centavo. E quando veio ainda a nota do caminhão, nosso carro já era no lixo, nem se fala. Eu digo, uma cruz. Dívidas vai na substância. E ter milhões de dívidas e não ter nenhuma luz era muito difícil. Mas dizia Panesso, ele para mim, é ele. Vamos abraçar ele. Também a dívida tem um nome, Jesus. Abraçamos. Depois fomos um dia cedo de Campo Grande para São Paulo. Tinha reunião na Rede Vida, eu faço parte do SUPS. Então, esta reunião, eu conto, foi muito difícil para mim. Sempre o pensamento, que fazer? Mas, no mesmo tempo, dizendo, não, agora tem que amar. Escutar com amor quem fala. Foi muito difícil participar vivo. Terminou, eu logo levantei, me despedi de um, de outro, de todo mundo. Tchau, tchau, tchau. O último era Dom Antônio Múcio, era bispo ainda vivo, era presidente. Ele segura a minha mão. Eu disse, Dom Antônio, eu preciso. Aí ele disse, não, eu quero fazer contigo uma entrevista. Ele tinha um programa frente a frente. Eu disse, mas Dom Antônio, estou tudo suado, cansado, cheguei de Rio Brilhante. Ele disse, mas cheiro não passa na televisão. Oh, meu Deus. Eu pensei a palavra, quem vos ouve, a mim ouve. Então perguntei, pode ser junto com Nelson? Ele disse, sim, pode. E fomos. Nesta entrevista, ele falou mais do que nós. Também não falamos do desastre. Isso é uma coisa muito importante. A dor é um encontro pessoal da minha alma com Deus. É pessoal. Minha mãe nunca falou quantas dores ela tinha com meu parto. Nunca. Só os frutos a gente demonstra para os outros. E nós não falamos da dor. Mas Dom Antônio falou mais do que nós. Terminou, fomos rápido para casa e interessante. Não demorou muito, foi lançado no ar. Ele me telefonou e disse, Frei, um senhor me trouxe $8.000 para dar para vocês. Oh, eu pensei já uma coisa. Mas, diante das dívidas tão grandes, era pouco. Mas tá bom, já alguma coisa. Depois tocou o telefone, um senhor lá de Rio de Janeiro disse, Frei, eu gostei da entrevista, minha esposa e eu gostaríamos de convidar você, Nelson, para um cafezinho. Eu pensei, vai ser café caro, lá em Rio, 240 quilômetros. Mas eu não tinha nem terminado de pensar. Ele disse, eu tenho $5.000 para dar para você. Eu disse, eu vou já. E fomos no outro dia tomar esse famoso cafezinho. Foi uma tarde extraordinária. Um casal que nunca vou esquecer. Um amor, uma coisa muito linda. No final, me deu um envelope. Eu saía, Nelson dirigindo, eu olhei. Não era 5.000, eram $10.000. Eu não sabia que tanta gente tem, mas fiquei contente. Mas, diante das dívidas, ainda
não é solução. Mas depois chegou mais. Nunca em uma entrevista recebemos dinheiro assim. E aqui não parava. Faltava só mais uma nota para pagar. Eu disse, Nelson, se chega mais uma doação, já pagamos tudo. E o resto depois é lucro. Mas não veio o resto. Veio mais uma, pagamos tudo e parou. Eu digo a vocês, a alegria que experimentei foi muito grande. Não só por causa das dívidas que tinha pagado, não. Porque eu vi Deus existe. Deus me ama. Ele me conhece. Ele sabe das minhas dores, sabe das minhas dívidas. E ele sabe quem tem dinheiro e pode dar. Eu não sei. Ele sabe quem também é generoso para dar. Para mim foi tão forte. Não é o estudo que segura a minha vida, anima a minha vida. Não. A vivência concreta de abraçar as dores. E não foram poucas dores. Eu sei também na vida de vocês, não é pouco. Você deve ter muitas dores. E tem dores que você não pode falar, talvez, com ninguém. Abraça. É Jesus. E aqui nasce a vida. Quando estávamos na África, lá no Cabo Verde, meia hora antes do encontro com o cardeal, toca o telefone, Frei. Na fazenda aconteceu um desastre. Veio um ladrão e assassinou a religiosa. Misericórdia, que dor. É ele. Abraçamos, fomos no cardeal, não falamos da dor. Voltamos, tudo se resolveu. Também nesta dor nasceram muitas vocações. E assim adianta. A dor nos acompanha sempre. Mas depois de alguns dias, depois de ter pago tudo daquele desastre, chegou um senhor e disse, minha mãe viu a entrevista e quer que vocês visitem ela. Aqui ela deu 2 passagens. Tinha comprado 2 passagens, só bastava marcar a data. Fortaleza. Tá bom, fomos nós para Fortaleza. Chegamos no aeroporto, ela nos esperou, 5 minutos do aeroporto, chegamos numa fazenda enorme, 120 hectares, tudo bonito, modelo. Ela disse, isso eu quero dar para vocês. Eu senti na entrevista, deve dar para vocês. Eu olhei, no lado tinha o ginásio de esporte, aeroporto, casa, tudo cheio. Eu disse para ela, mas aqui no meio da cidade, não posso fazer uma fazenda, criar vacas, isso é complicado. Mas ela insistia. Enquanto ainda estávamos lá para decidir, o governador ouvia da nossa presença, nos convidou e ofereceu uma fazenda agrícola, 200 hectares. Muito bonito. Aceitamos, começamos, mas ela não estava contente. Então eu chamei o bispo, chamei Moisés, padre Jonas, que estava vivo, Renato, vários lideranças de comunidades, e disse, nós temos aqui uma oferta, eu não sei o que fazer, mas Deus deve ter um plano. Vamos ver junto. E assim, devagarzinho, descobrimos uma oportunidade construir um condomínio espiritual. Hoje, nesse lugar, vivem 22 comunidades. Muito bonito, muito bonito. Pouco tempo atrás, o cardeal da vida dos leigos estive lá, ficou tão encantado, não para de falar disso. É uma igreja viva. Os augustinianos cuidam das meninas da prostituição da praia, tiram e oferecem um lugar, caminho dos presos, Novos Horizontes, homens de rua, tem os aidéticos, tem as meninas drogados da fazenda, tem convento de contemplativas, tem carmelitas, beneditinas, tem as doroteias.
é um paraíso. Claro, tem cruzes, isso sempre tem. Mas é bonito ver tanta vida nasceu de um bendito desastre que simplesmente reconhecemos Jesus nele e casamos com ele nesta dor. E nasce a vida, nasce os frutos. E assim posso contar para vocês qualquer fazenda no mundo inteiro. Pode perguntar, eu te digo as dores, mas os frutos são muito, muito maiores. O tempo voa, para não prolongar demais. Então, eu ofereço estes padres que vêm, quero dizer a todos vocês, experimentem, vivem a palavra, abraçem a cruz, tenha mais tempo para conversar com Jesus. Mas, mesmo assim, tem pessoas que têm problemas muito profundos e não sabem por quê. E aqui eu tive a graça, bem cedo, como padre novo, conhecia a doutora Renata, aquela que fundou ADI, Abordagem Direta ao Inconsciente. Eu estava na Alemanha pregando o retiro, um pouco cansado depois do retiro, a Madre Geral me disse, Frei, eu tenho uma irmã que cada noite se machuca, o corpo inteiro. E já há 2 anos estamos tentando com psicólogo, com psiquiatra, com nutricista, com médico, com alimentação, com tudo, e não adianta. Ela tem que fazer o voto perfeito, mas eu não posso aceitar ela na comunidade deste jeito. E eu, na minha ingenuidade, disse, manda ela para mim. 1 ano eu cuido ela aí no Brasil. E ela veio, uma irmã muito boa, muito boa. E ela se produzia logo, vivia a palavra feliz, mas toda noite se machucava. E aqui piorava. Eu fiquei no desespero. E um dia eu soube, tem lá uma pessoa que cuida de algo no inconsciente. Então eu fui atrás. Disse, doutora Renata, eu tenho uma irmã, o ano está terminando e ela não melhora, que posso fazer? Sei para ela. Ela me disse, mas muito simples, precisa descobrir por que ela faz isso. Eu disse, mas doutor Renata, isso todo mundo quer saber. Os médicos 2 anos estão tratando. Ela dizendo, sim, eles não conhecem este meu método. Entrar no inconsciente. Manda ela 15, 20 dias para mim e ela volta curada. Tá bom, ela foi. Claro, tem uma preparação. Não vou entrar em detalhes. Mas depois, na primeira sessão, ela se viu na barriga da mãe, tomou a decisão, eu quero ser freira. Feliz da vida. No segundo dia, ela se veja como bebê 6 meses. E o tio abusou ela sexualmente. Ela registrou, eu tenho que me fazer feio para ninguém mexe mais comigo. E por isso eu entendi que aqui piorou. A generosidade dos brasileiros abraçar, ela não era acostumada, se sentia ameaçado e piorou de uma vez. A partir daquele dia, nunca mais se machucou. No outro dia, viu porque o tio também foi abusado, etc. Naturalmente, vendo que ela estava limpa, todos os irmãos ficaram maravilhado, a Madre Geral veio, fez, e assim se espalhou este método também na Europa. Hoje nós temos aqui em Goral uma clínica, em Belo Horizonte um senhor que tem muitos posses, pegou isso como missão dele para ajudar a igreja a renovar-se de dentro. Então todos os padres, todos que entram na nossa vida religiosa, fazem este ADI. Abordagem direta inconsciente, para resolver muitos problemas que eles têm na vida, coisas pessoais, pode ser tanta coisa.
Às vezes, uma palavra do pai dizendo mais uma gravidez, eu não aguento, pode já influenciar toda a tua vida. E aqui é uma maravilha, ajuda muita gente. Aqui também, se alguém de vocês tem dificuldade, não sabe por quê, às vezes medo, às vezes falta de confiança, qualquer coisa, pode nos comunicar, pode fazer o tratamento gratuito, esse senhor paga tudo, pode ser em Belo Horizonte ou também aqui em Guaratinguetá, na nossa fazenda. Ele investe cada mês 1.500.000 só em pagar os tratamentos dos seminaristas, padres e bispos. É uma maravilha. Quantos e quantos e quantos descobriam coisas que atrapalhavam a vida, deixavam uma tristeza. De repente, um me disse esses dias, viu que a mãe tentou de fazer aborto no desespero. E isso deixou ele triste e não sabia por quê. Agora entendeu, falou com a mãe, está livre, está diferente. Para terminar, eu também, agora, alguns anos atrás, tive câncer. E foi muito ruim, muito difícil, no pulmão, e parecia não tinha jeito, eu estava muito mal, pouca esperança. Eu tenho um irmão gêmeo, ele já chegou, eu pensei, está me visitando, alguma coisa está feia. E eu fiquei numa imunidade fraco. Foi no UTI. Interiormente já tinha terminado a minha caminhada. Disse, Deus pode me chamar. Não tem sentido deste jeito aqui. Aqui chegou uma das médicas, psicólogas, que começou com a doutora Renata. Eu conhecia muito bem, porque preguei algumas vezes retiro para todas as psicólogas e psicólogos. E ela veio e disse, Frei, eu quero fazer mais uma vez com você. Eu disse, mas eu já estou no fim, já fiz, não sei se tem sentido. Ela disse, sim, mas eu quero fazer para saber por que você tem câncer. Tá bom. No hospital ela fez 10 sessões. Eu entendi. Depois perguntou, vamos ver o que Deus quer de você. Para que você ainda existe? Está vivo. Eu vi. Eu digo a vocês, diariamente eu melhorei tão rápido que até hoje não entende. Uma força nova, uma alegria, um dinamismo de fazer as coisas. Meu irmão disse, mas Frei, dia por dia você melhorava. Agora já são 5 anos, espero ver mais nada. Mas essa alegria, porque eu vi que Deus quer, ainda continua. Então eu gostaria, terminando, de dizer para vocês, não tenha medo de ser verdadeiro, ser transparente, ser aberto. Procura, se tem dificuldades, procura um padre com quem pode falar, uma religiosa, procura um irmão e assim você vai ver como pode te ajudar. Então eu quero terminar agradecendo e dizer a todos, os desafios existem, mas tem caminhos. Viver o Evangelho, ter tempo de rezar, não ser tão ativista, abraçar as cruzes, a Eucaristia também, sem dúvida, e amar o irmão concretamente, e você vai ser muito feliz. Obrigado pela paciência, já falei mais do que queria. Boa noite. Então, Frei Hans, a gente passaria a noite inteira ali escutando aqui, com todas as suas experiências, com toda a bagagem preciosa que o senhor traz aí, e nos enriquece, assim, bastante, né? Eu quero, assim, agradecer em nome do grupo de apoio aos presbíteros, a Pastoral Presbiteral da nossa Regional Sul 1,
a sua presença aqui no meio de todos nós, a sua fala, a sua experiência que toca o nosso coração, né? O senhor falou tanto que a dor, ela também traz as bênçãos, não é? De alguma forma, de algum jeito, a gente se enriquece com ela. Eu acho que a nossa live hoje nós começamos com a dor, né? Com a dor, com o transtorno, mas eu posso dizer também que muitas bênçãos se geraram a partir daí, né? Deus envia pessoas para nos ajudar no momento certo. Outra fala do Senhor. Então, a gente nos trouxe aqui o José, que nos ajudou aqui, e outras pessoas, e fez com que essa noite pudesse acontecer. E, portanto, eu também quero agradecer a todas as pessoas que permaneceram aqui, que migraram aqui para o YouTube, que vieram até aqui, aqueles que não tiveram oportunidade de participar ao vivo, certamente ficou gravado aqui, e essa fala também vai chegar a outras pessoas. E, então, queremos só agradecer, bem dizer a Deus, né, por essa noite, e pela sua fala, e por toda a riqueza que nos presenteou essa noite. Não vamos nos lamentar pelo o que aconteceu no início, não é? Quando não estávamos ainda na outra plataforma, no Google Meet, da invasão que houve, mas agradecer por esse momento, por esse instante. Então, que Deus abençoe o Senhor, que conceda cada vez mais saúde nesse grande trabalho, aí com as pessoas com dependência, a gente sabe aí o quanto a vida religiosa e os presbíteros precisa se dar conta de tudo isso para poder transformar a sua vida, porque se a gente não se dá conta, a gente não transforma nunca a nossa vida, e que é um desafio. Esse cuidado com o presbítero e com a vida religiosa é fundamental. A gente tenta trabalhar dentro dessa perspectiva e certamente assim a gente vai conquistando um passo a cada dia. Então que cada um saiba se cuidar também, cada um também olhe as suas dificuldades, procure ajuda, né? Acima de tudo procure ajuda. Não fique doente sozinho, porque a gente termina fazendo bobagem. Então, muito obrigado, e obrigado a todos, e obrigado também a toda a equipe do Grupo de Apoio aos Presbíteros. Nós vamos ter ainda, no dia 5 de julho, uma outra live com o Alexandre Pacioli, que vai também nos falar da alegria de servir, né, como presbítero e como vida religiosa. Aí nós vamos, com certeza, ter muito mais cuidado na plataforma e nos mundir mais de segurança para as novas transmissões daqui para frente. Então, obrigado, Frei Hans. Deixa aí a sua última palavra para a gente encerrar essa noite maravilhosa. Obrigado também. Sejam padres religiosos com alegria. O mundo precisa do nosso testemunho. E cada vez, quando você cai em qualquer besteira do egoísmo, faça logo um ato de amor. O amor liberta tudo. O amor nos faz livre. O amor vence tudo. Não tenha medo, mesmo a solidão, quando toma conta, o amor supera todas as dificuldades. Eu digo obrigado, pena que não podia ver vocês todos, mas eu vi vários escrever. Eu faço voto que ajuda vocês a ser mais padre, mais seminarista, mais religiosa. O mundo precisa nossa alegria. E nós temos o melhor esposo do mundo. Então, meu boa noite a todos, tudo de bom, a gente se encontra na próxima live, e mais uma vez fica o meu agradecimento a todos que Tchau, boa participaram do noite. nosso grupo. Tchau, boa noite. Tchau.